Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio. Eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje, nós vamos falar dos mercados da China e União Europeia que estão em conflitos comerciais. Você vai ver que os preços do leite produzido lá na China está em queda há algum tempo e os produtores preocupados com o mercado. Vamos falar do primeiro semestre desse ano, que poderá ter transição da Laninha para o El Niño. E você vai ver também que o atual modelo de tributação nacional no agronegócio já está valendo desde o dia 1º de janeiro deste ano. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando dos mercados da China e da União Europeia que estão em conflitos comerciais. As tensões comerciais entre China e Estados Unidos intensificaram em 2023, quando a Comissão Europeia iniciou uma investigação anti-subsídios sobre veículos elétricos fabricados lá na China. Em outubro de 2024, tarifas foram oficialmente impostas. Em resposta, Pequim adotou medidas contra importações europeias de conhaque, carne suína e agora produtos lácteos. O Ministério do Comércio da China informou que as negociações sobre as tarifas de veículos elétricos foram retomadas neste mês. Um alto diplomata europeu, lá em Pequim, afirmou que recentemente ainda existem questões relevantes a serem resolvidas entre as duas partes. E a Comissão Europeia diz também manter um diálogo com a China sobre a possibilidade de substituir as tarifas por compromissos de preços mínimos, desde que esses compromissos eliminem os danos causados por subsídios injustos e sejam viáveis. Em 2024, a China importou 589 milhões de dólares em produtos lácteos, abrangidos pela investigação em curso, valor semelhante ao registrado em 2023. Segundo Boy Jing, especialista sênior em laticínios do Rabobank, uma tarifa de 42% tornaria as importações economicamente inviáveis, especialmente no caso dos queijos, cuja origem pode ser facilmente substituída. O Rabobank afirmou que a Nova Zelândia tende a se beneficiar da medida, enquanto os produtores franceses devem ser os mais prejudicados. E agora você vai ver que os preços do leite produzido lá na China está em queda há algum tempo e os produtores preocupados com o mercado. De acordo com o Rabobank, os preços do leite na China vêm caindo há 3 anos em contraste com a tendência mundial, o que aumenta a pressão por medidas de proteção. A China, terceira maior produtora de leite do mundo, chegou a recomendar, no ano passado, a redução da produção e o abate de vacas mais velhas e menos produtivas. Para o Brasil, esse movimento amplia sinais de reconfiguração das relações comerciais globais no agro. De um lado, a União Europeia enfrenta resistências internas que adiam o acordo Mercosul-União Europeia para 2026, especialmente por pressões do setor agrícola europeu, preocupado com a concorrência sul-americana. Do outro lado, as tensões comerciais entre China e União Europeia, agora estendidas aos lácteos, reforçam o espaço para
países com relações mais estáveis e pragmáticas com Pequim, como o Brasil, embora os lácteos ainda não sejam um pilar da pauta bilateral sino-brasileira, o contexto evidencia como conflitos tarifários e disputas regulatórias podem redesenhar fluxos comerciais, abrindo oportunidades indiretas para o agro brasileiro se posicionar como fornecedor confiável em um ambiente global cada vez mais fragmentado. E você vai ver agora que nesse primeiro semestre nós vamos ter uma transição da Laninha para o El Niño. O ano de 2026, que ora se inicia, deve apresentar uma mudança gradual no padrão climático, com o enfraquecimento da Laninha e a transição para o El Niño ao longo do primeiro semestre. As projeções indicam que o novo fenômeno não deve se estabelecer de forma imediata, com maior probabilidade de consolidação entre o outono e o início do inverno. A análise da Ampere Consultoria apontam convergência dos principais modelos climáticos para a atuação do El Niño, ao menos durante o inverno, ainda que persistam incertezas sobre sua intensidade e duração. Os impactos mais consistentes do fenômeno tendem a ocorrer nas extremidades do país. No extremo norte, por exemplo, historicamente, existe redução das chuvas, enquanto a região sul costuma registrar volumes acima da média. Ainda existem incertezas em relação à intensidade e à duração do fenômeno, mas os principais modelos climáticos já convergem para um cenário em que, ao menos durante o inverno, a atmosfera estará sob influência do El Niño, pelo menos é o que explica o agrometeorologista da consultoria, Amanda Balbino. Para áreas como a região sudeste, centro-oeste e nordeste, o comportamento das precipitações associadas ao ENSO é menos definido, o que limita a previsibilidade de um padrão claro e uniforme. Só para você entender melhor, ENSO é um fenômeno climático El Niño Oscilação Sul. El Niño Oscilação Sul significa ENSO, uma importante variação de temperatura do Oceano Pacífico que afeta as condições climáticas globais. Já em relação às temperaturas, a influência do El Niño costuma ser mais evidente, com expectativa de um inverno menos rigoroso e temperaturas acima da média climatológica. Para o agronegócio, o principal risco está na possibilidade do fenômeno se prolongar e interferir no início da estação chuvosa. Nesse cenário, podem ocorrer períodos mais longos de estiagem durante o plantio na região centro-oeste e também no Mato Piba, enquanto no sul o excesso de chuvas tende a ser o principal fator de impacto sobre as lavouras. E agora vamos falar do atual modelo de tributação que já está valendo desde o dia 1º de janeiro deste ano. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, ela alerta o produtor rural para essa transição do modelo de tributação sobre consumo que começa a valer desde o dia 1º de janeiro de 2026. O coordenador do Núcleo Econômico da CNA, Renato Conchon, ele explica que até o final de dezembro do ano passado, os produtores que utilizam sistemas próprios para a emissão de notas fiscais eletrônicas devem solicitar atualização
para o novo padrão definido pela Receita Federal. Para os produtores que possuem sistemas de emissão de nota fiscais, se não fizerem a adequação exigida, poderão ter problemas a partir do dia 1º de janeiro de 2026. O especialista da CNA, ele ressalta que a mudança prevista na reforma tributária, ela traz segurança jurídica para o produtor, com a criação de uma legislação unificada por meio de um imposto sobre valor agregado, que é o IVA, amplamente utilizado em diversos países. No caso do Brasil, serão criados os novos impostos sobre bens e serviços, que é o IBS, e a contribuição sobre bens e serviços, que é o CBS, que substituirão gradativamente os tributos atuais. O coordenador da CNA, ele lembra que durante o ano de 2026, os produtores entrarão em um período de transição com emissão de notas do novo modelo e aplicação de uma alíquota teste de 1%, sem impacto no pagamento destes tributos. Esse processo vai permitir que os órgãos competentes calibrem as alíquotas reais ao longo do ano, a partir da emissão do documento fiscal com o destaque de 1%. A CNA, ela orienta aos produtores que garantam uma adaptação tranquila, mas é necessário que façam a transição de forma gradual e planejada, envolvendo áreas como contabilidade, jurídico, financeiro, comercial, recursos humanos e tecnologia da informação. Além dos benefícios para o produtor, a CNA enfatiza o impacto positivo da reforma para a sociedade, onde o consumidor final terá acesso a alimentos sem a incidência de tributos cumulativos. O coordenador da CNA, ele lembra também dos principais ganhos para o agro na reforma, como a redução de 60% nas alíquotas, a possibilidade de regime opcional para produtores com faturamento anual até 3,6 milhões, a não incidência do imposto seletivo sobre produtos agropecuários e o tratamento diferenciado para cooperativas e biocombustíveis. E agora vamos dar um giro pelo mercado da carne suína. O mercado da carne suína, ele deu uma aquecida com o final do ano, e a chegada das festas de final de ano, que aconteceram, colocaram o mercado da carne suína se fortalecendo com vendas no atacado brasileiro. Segundo o levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA, os cortes tradicionalmente consumidos no período de festas registram aumento consistentes na demanda e refletem em preços mais firmes. Entre os principais destaques está o pernil suíno, corte bastante presente nas ceias brasileiras. Na parcial de dezembro até o dia 16, a média do produto negociado no mercado atacadista da Grande São Paulo alcançou R$ 14,11 por quilo, resultado 2,3% acima do verificado em novembro. O CEPEA também aponta movimento semelhante para o lombo suíno, outro item muito procurado no final do ano. A procura maior reforça a tendência de valorização do mercado e sinaliza um fim de ano positivo para os agentes da cadeia suinícola. A expectativa do setor é que o consumo siga aquecido até a virada do ano, sustentado pelas comemorações familiares e também pelo perfil sazonal de compra do brasileiro. E depois do intervalo eu vou conversar com
Cristiano Palavro, ele é diretor da Pátria Agronegócios e nós vamos falar dos mercados do milho e da soja. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Cristiano Palavro, diretor da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar dos mercados do milho, da soja, ou seja, nós vamos dar uma viajada pelo mundo do setor agrícola brasileiro. Cristiano Palavro, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que hoje você está longe, você está em Santa Catarina e parece que está chovendo muito aí, né? Muito bom dia, Antônio. Prazer estar aqui falando contigo. Estamos vivendo dias bem chuvosos aqui no sul do Brasil, essa reta final de 2025, início de 2026, com boas chuvas aqui. Eu estou no oeste catarinense hoje. Realmente bastante chuvoso, as lavouras estão com bom desenvolvimento. E um detalhe interessante, Antônio: milho verão cresceu em área, conquistou mais espaço em relação à soja aqui, principalmente no oeste catarinense, meio oeste, noroeste do Rio Grande do Sul, sudoeste do Paraná. A gente está vendo aí o pessoal apostando mais no milho verão esse ano em relação à nossa soja, que está com margens mais difíceis, né, Antônio? Pois é, e inclusive o comentário que a gente ouve, parece que esse ano nós vamos ter uma boa produção de milho, né? Boa, por enquanto que a gente vê aqui no sul são lavouras com bom desenvolvimento. Também tivemos aumento de áreas em estados-chave do sudeste e do centro-oeste brasileiro, como é o caso de Minas Gerais e Goiás. E as lavouras, sim, de milho estão se comportando bem. Nós tivemos algumas preocupações com o milho verão, Antônio, no Rio Grande do Sul. O final do mês de novembro, principalmente, até o final de novembro, nós tivemos poucas chuvas, algumas áreas sentiram, principalmente no oeste gaúcho, mas na entrada de dezembro, assim como a gente observou em Goiás e em outras partes do Brasil, as chuvas retornaram com mais intensidade. É um milho com bom potencial, sim. Vamos ter produtividades muito provavelmente melhores até do que tivemos em 2025. E o milho tem uma grande saída, porque nós estamos falando não só da produção de grãos, que uma boa parte vai para a alimentação animal, mas nós temos também aí a produção de etanol, tem o DDG despontando no mercado internacional, né? Então, parece que está mais a favor de milho do que da soja, né? Nesse momento, sim, Antônio. A gente faz, dentro da Pátria, a gente faz os cálculos de rentabilidade, né, das culturas, e o que mais impressiona é a forte queda da rentabilidade da soja. Trazendo alguns números, né, até já discutimos isso em outras oportunidades aqui no programa, a gente sai de uma rentabilidade média de 55% na soja no ano de 21-22. Essa rentabilidade veio caindo, chega a 16% na safra passada. E para essa safra, com um novo incremento dos custos de produção, especialmente dos adubos fosfatados, nós tivemos aí uma margem caindo para apenas 14%. Quando tu coloca a conta do milho, o milho entrega margens bem melhores. Em qualquer conta são margens aí pelo menos o dobro da soja. É claro que o milho, apesar de ter uma grande liquidez, ter demanda, né, Antônio? O milho verão, ele tem algumas particularidades que atrapalham a vida do produtor. Primeiro, contratos futuros. Nem sempre há uma liquidez tão boa para contratos futuros para garantir preços antecipados. Um segundo ponto é a questão produtiva, né? A soja, ela tem mais resiliência ao clima. O milho, ele sofre mais com as intempéries. Então, a gente, claro, tem uma boa liquidez no mercado de milho, mas é um mercado mais arriscado. A soja, ela é mais sólida quando se fala de mercado, mas, é claro, está com margens mais difíceis, e aí o produtor acaba tomando um pouco mais de risco para buscar essa rentabilidade do milho. Né? O Adriano, existe rumores no mercado econômico, principalmente do dólar, que se der uma mexida no dólar, principalmente o governo americano, e esse dólar cair para menos de 5, vai ser um caos, não vai? Olha, Antônio, é claro que o dólar não precifica o mercado sozinho, mas é uma ponta de precificação extremamente importante, principalmente quando se fala do mercado de soja, que é quase totalmente dolarizado. Então, assim, um dólar abaixo de 5, principalmente nesse momento, no primeiro trimestre do ano, até mesmo no primeiro semestre do ano, ele seria, assim, prejudicial ao produtor,
porque ele vai pressionar ainda mais o mercado de soja. É claro que com um dólar mais fraco, a gente inibe a competitividade do produto brasileiro e muitas vezes aumenta a competitividade do produto americano. Isso pode ajudar Chicago a reagir. Não é uma curva direta, mas é claro que o dólar mais fraco é pior para o produtor. Eu costumo dizer, a nossa receita na soja ela é 100% dolarizada. O nosso custo não. Apesar de a gente ter indiretamente os custos envolvidos com o dólar, muitos produtos não são diretamente dolarizados, como é o caso da mão de obra e alguns outros itens do custo, como o custo de terra, por exemplo. Dólar mais fraco para o produtor do setor de soja é ruim, sim. Agora, como é que você está vendo daqui para frente esse namoro americano-China e como é que a gente fica? Tem alguma coisa acontecendo nesse meio aí? Alguma coisa preocupante ou não? Tem sim, Antônio. O que chama atenção nesse momento é uma demanda um pouco fragilizada para a nossa soja aqui no Brasil, especialmente na janela de fevereiro e março, que é uma janela prioritária para as nossas negociações, porque justamente casa com a nossa colheita. Nós estamos vendo a China com estoques maiores do que tinha no mesmo período do ano passado, e esse acordo entre China e Estados Unidos, que foi talhado ali no final de 2025, foi um acordo que saiu tarde. Como saiu tarde, os chineses passaram a comprar soja americana tarde e boa parte dessa soja americana está sendo e vai ser embarcada dentro da nossa janela de comercialização. Isso está fazendo com que a nossa demanda ela acabe sendo jogada um pouco para frente. E a gente sabe, né, Antônio, que maio, junho, julho, normalmente a gente tem preços melhores que o primeiro trimestre. Mas o problema é, e as contas? As contas chegam antes, 30 do 3, 30 do 4. Então, esse é o grande problema, porque não adianta a gente ter só um mercado melhor lá na frente, a gente tem que considerar o custo de carrego disso. E se vai ter, de fato, caixa para conseguir carregar essa soja. Então, o que me preocupa nesse namoro chinês-americano é que essa distorção causada pela compra tardia da China nos Estados Unidos está afetando a nossa janela de exportação. Isso é um ponto de preocupação, sim. Pois é, e é exatamente isso tudo que você falou. Eu fico muito preocupado porque nós estamos já vindo de alguns anos aí, 2, 3 anos para trás, uma situação não muito agradável, principalmente o último ano, que poderá somar junto com esse e apertar mais o cinto do produtor, né? Essa safra 25-26, ela ainda vai ser uma safra de margens muito apertadas. Quem tiver fôlego para carregar essa soja para o segundo semestre deve encontrar um mercado mais favorável, mas como eu falei, não é para todos e o custo de carrego com juro alto, ele está complicado. Eu acredito que, olhando assim para essa crise sistêmica até que o setor está vivendo, acredito que o pior já passou, né, da crise em si, mas os efeitos dela não se dissipam imediatamente. Então, a gente ainda corre o risco de ter um ano de 2026 complicado, setor de distribuição de insumos segue com grandes dificuldades, produtores do médio ao grande ao pequeno, vai ter muito produtor ainda bem com muita dificuldade em tocar seu fluxo de caixa, a limitação de crédito não tende a passar agora em 2026, por mais que a Selic venha a cair, a queda vai ser tímida, o custo do dinheiro ainda vai ser alto, é um dinheiro limitado, não vemos esforços do governo para resolver a situação fiscal, para abrir a possibilidade de melhorar essa situação monetária de juros, né, trazer os juros para baixo, e vamos entrar num ano eleitoral, né, Antônio? Então, isso é mais um fator de risco, porque ano eleitoral é ano de mais volatilidade para dólar, é um ano de risco para o produtor. Espero que a gente faça boas escolhas, pelo menos em 2026, para começar a trilhar o caminho da inversão dessa crise, porque senão, dependendo da escolha que for feita, nós só vamos trilhar o caminho do agravamento dessa crise nos próximos anos. Bom, eu assino embaixo em tudo que você falou, principalmente essa última parte agora. Nós estamos entrando num ano político e se escolher errado, pode ter certeza absoluta, o Brasil vai acabar de afundar. Cristiano Palavro, pelo menos eu espero que você tenha aí um pouco de saúde boa em 2026 para a gente aguentar aí essa pancada violenta que, não sei não, poderá vir. Eu espero que não venha, mas se vier, pelo menos a gente tenha saúde para aguentar esse ano de 2026. Muito obrigado. Isso aí, meu amigo. Um grande abraço e até a próxima, meu irmão. Obrigado. Fica com Deus, um grande abraço.
Um abraço, tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. De vez em quando, você tem que fazer uma pausa e visitar a si mesmo. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.